Dizemos a Ti em nome do Teu Filho. Amém. Nascer de novo, uma grande necessidade. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Queridos irmãos, esse capítulo 3 aqui em João, no Evangelho de João, ele tem aqui uma fundamental e especial importância. Pois aqui ele trata da questão do novo nascimento, expondo que tal condição desse novo nascimento, de um nascido de novo, é algo imprescindível para que alguém veja o reino de Deus, ou seja, que possa ser salvo dos seus pecados e, portanto, receba a vida eterna. Muitos religiosos fazem grande confusão sobre esse assunto, levando, inclusive, muitas vezes, membros da igreja ou de determinadas igrejas a abandonarem sua caminhada. Pois assim como Nicodemos, eles não têm ideia alguma do verdadeiro e único significado do que é nascer de novo. E Nicodemos, meus irmãos, ele era um homem de boa moral, segundo os preceitos humanos. E era também um homem religioso, ele fazia parte, ele era um líder, inclusive, dos judeus. Era um principal, fazia parte dos principais líderes dos judeus. Porém, sendo ele ainda uma pessoa de boa moral, de boa conduta, sendo ele ainda um religioso ativo, mas Nicodemos ainda assim não tinha qualquer entendimento sobre o novo nascimento. E essa passagem que começa relatando a conversa entre Jesus e Nicodemos, e de fato é um assunto de suma importância, encontramos declarações aqui incisivas e categóricas sobre o novo nascimento e a salvação pela fé na pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Há muitos assuntos, há muitos temas que podemos não ter um devido conhecimento na nossa vida espiritual, tal como os temas de ontem, os assuntos de ontem. Talvez a gente nem tenha, alguns que tiveram ontem aqui, tiveram suas mentes mais aclaradas a respeito do tema. Então, assim, muitas vezes nós temos coisas, assuntos e temas que não temos conhecimento sobre eles. Não temos um devido conhecimento em meio à nossa vida espiritual. Mas ainda assim, mesmo não tendo conhecimento de tais coisas, ainda assim podemos ser pessoas salvas. Entretanto, no caso de nós sermos completamente ignorantes aos sublimes assuntos tratados nesse capítulo 3, aonde lembre-se que tem lá aquele maravilhoso e conhecido versículo, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, não é verdade? Todo mundo sabe de cor.
Então, nesse capítulo, tem assuntos tratados nele que são maravilhosos e que implicará, se assim nós não tivermos eles conhecidos de forma espiritual, implicará de ainda estarmos caminhando pelo caminho largo da perdição. E se estivermos caminhando por esse caminho largo da perdição, ainda estaremos então mortos em nossos delitos e pecados, em nossa desobediência. E continuaremos, portanto, numa vida na prática dos pecados e em completa subserviência ao inimigo das nossas almas, que opera no coração exatamente daqueles que se recusam a obedecer. Se aqui esse capítulo de João, não tivermos ele conhecidos aqui na alma, de forma verdadeira, isso pode implicar com toda certeza que ainda estamos nesse caminho largo, que estamos perdidos ainda que sendo religiosos e pessoas que temos até uma boa conduta. Então, diante disso, eu quero observar junto com vocês ao menos 3 verdades que nesse texto vão nos falar. E a primeira verdade é que uma pessoa ela pode não entender de imediato o sentido do Evangelho, mas depois percebê-lo e crescer no conhecimento e na graça, tornando-se assim, notadamente, visivelmente, um cristão maduro. E o versículo 1 o versículo 1 e 2, me perdoe, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Então, meus irmãos, o texto nos diz que certo fariseu religioso, chamado Nicodemos, ele estava um tanto preocupado com o destino de sua alma. E então o texto diz assim: certa noite, veio falar com Jesus. E percebamos que o fato de Nicodemos buscar Jesus para lhe falar à noite, aqui expressa que havia um grande medo da parte de Nicodemos de encontrar com Jesus durante o dia. Aqui expressa o seu grande medo quanto às pessoas que pudessem lhe ver tendo com Jesus. E seu medo é que as pessoas pudessem falar, o que as pessoas pudessem falar a seu respeito. Seu temor e possivelmente vergonha também é o que os seus pares, de quem ele junto liderava um grupo de fariseus, de religiosos, pudessem atribuir a ele como um traidor, como um apóstata. Ou mesmo ainda ele poderia estar com medo da sua punição por parte do grupo de líderes do qual ele fazia parte. Então ele foi ao Senhor Jesus com medo, com muito temor e com muita vergonha. Ele foi de noite, e sabe por quê? Porque ele não tinha fé
e nem coragem suficiente para ir até o Senhor durante o dia, para que todos vissem. Às vezes são muitas pessoas que até vêm para a igreja, que até professam fé aqui na igreja, mas lá fora tem vergonha de falar de Jesus. Tem vergonha de orar. Tem vergonha de pregar o evangelho. Sentem-se tímidos quanto a isso. Falam de todo e qualquer assunto, exceto esse. E eu fico impressionado, como é que pode? Uma pessoa que professa fé em Jesus Cristo, tem Ele como Senhor e Salvador, ó mesmo, Salvador. E tem vergonha de falar a respeito daquele que lhe salvou, que lhe tirou da morte. Não. Mas ocorre que, mais na frente um pouco, veio o tempo em que esse mesmo vacilão e medroso Nicodemos, ele tomou uma posição em favor de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele fez isso ao claro da luz do dia e em meio a seus líderes, aos seus colíderes. Quando ele tomou uma posição, e essa posição foi em favor de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fez isso ao claro. Ele fez isso agora sem nenhum tipo de medo e vergonha. Ele fez isso quando, nesse momento, ele participava do conselho de liderança dos judeus. E ali ele fez interferindo na vontade daquele grupo de religiosos que queriam prender Jesus. Nós podemos olhar isso em João capítulo 7, os versículos 50 e 51. O Evangelho diz: então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem antes, mesmo de haver uma audiência? Jesus já tinha ganho a simpatia de muitas pessoas. E ali foram guardas desse grupo de líderes, de judeus, para prendê-lo. Chegaram lá, ficaram abismados e voltaram dizendo: olha, e vocês não prenderam? Ele disse: olha, eu fiquei abismado, admirado com a capacidade, a eloquência de suas palavras, a sua autoridade. Ah, vocês estão iguais a esse povo, diziam os outros líderes. Mas nós não cremos nesse homem. Para mim ele é um farsante, para mim ele é um mentiroso. E aí quando entra Nicodemos em cena, e vocês já querem prender, por que não escutam? É preciso que haja uma audiência antes de prendê-lo, antes de condená-lo. E aqueles líderes se levantam contra Nicodemos naquele momento. Diz: você parece que está do lado dele? E ocorre que não aconteceu somente nesse tempo, mas passado mais um tempo, veio o tempo que também manifestou-se Nicodemos de forma ousada e corajosa. E ele fez isso juntamente com outro homem. Quando juntos foram os únicos a honrarem o corpo de Jesus após a sua crucificação. Quando eles requereram o corpo do Senhor para o seu devido sepultamento.
E Nicodemos, juntamente então com esse outro homem, ou seja, com José de Arimateia, sepultou Jesus, quando os apóstolos abandonaram nosso Senhor e acovardados fugiram. Seu encontro à primeira vista com Jesus, de fato, ele não foi nada animador. Contudo, ao final, terminou bem o seu encontro com Jesus. E nosso Senhor foi glorificado por meio da sua vida. Muitas vezes não vemos o resultado da proclamação do Evangelho de forma imediata. Pregamos, vamos às ruas, às praças, como hábito faço nesses cultos. Pergunto se alguém ali quer confessar Jesus como Senhor e Salvador. E ninguém levanta a mão, ninguém fala nada, ninguém pede para orar, ninguém diz eu quero. Mas, queridos, muitas vezes a semente do Evangelho é lançada, mas a colheita é feita por outro e não por aquele que semeou. Muitas vezes o Evangelho é pregado por um, mas o resultado desse Evangelho é colhido por outro. Já tem o Evangelho falando sobre isso, que haverão de se alegrarem no céu, tanto aquele que plantou como o que colheu. Muitas vezes, queridos, os passos posteriores na vida de um indivíduo, após a pregação do Evangelho, continuam sendo trôpegos, vacilantes. Eles caminham numa caminhada incerta, numa caminhada hesitante e duvidosa, numa caminhada cheia ainda de muita imperfeição. Mas o que nós temos que fazer é o que Jesus fez. Nós precisamos e devemos receber aqueles que ainda não enxergaram a graça de Deus, e a estes aplicar-lhe quantas vezes for necessário o mesmo e único e verdadeiro Evangelho, não outro, mas o mesmo. Porque o princípio para um novo nascimento, para nascer de novo, é proclamar aos ouvidos o Evangelho de Nosso Senhor, Evangelho esse que é poderoso para salvar, e é Ele que pode fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou mesmo imaginar. Muitos são os que primeiramente confessam sua fé em Jesus. Tem muitos que fazem dessa forma, confessam sua fé e de forma ardorosa, ou seja, entusiasmada, de forma ardente, debaixo de muita emoção, de muito choro. Contudo, na primeira provação, na primeira dificuldade, resistem a todas elas. E assim que fazem, demonstram acovardados e vacilantes. E após isso, eles abandonam a caminhada que outrora haviam dito
Quantos eu já ouvi falar assim? Após essa confissão, cheio de muito entusiasmo, mas ao final se acovardam e dizem: é o seguinte, quem quiser deixar Jesus, que deixe. Agora euzinho, jamais o abandonarei. Eu o servirei até o fim. Mas na primeira provação, como eu sempre digo, corre com a sela como burro ruim. E sem nenhum constrangimento, achando que está certo, achando que a sua vida é para ser vivida conforme Ele quer. Ele precisa procurar coisas boas na vida dele. E quando ele fala preciso procurar coisas boas na vida dele, isso quer dizer que o Jesus que ele confessou ali atrás, que era o Senhor e Salvador, se é algo bom, mas é algo muito pouquinho bom. É algo nada bom. E o pior, que o nome desses falam que são os desviados. Desviado de quê? Eu até entendo o desviado quando quer dizer, mas desviado de qual caminho? Se o caminho eles nunca aceitaram, por ele percorrer. E sabe por quê? Porque esse caminho é apertado, não é largo. Lembremos agora, sabe de quem? De Judas Iscariotes, que já era um apóstolo, quando o novo convertido Nicodemos estava apenas começando a andar no claro da luz do dia. No entanto, tempos depois, quando Nicodemos, cheio de coragem, ajudava a José de Arimateia a sepultar o seu Senhor e Salvador crucificado, Judas Iscariotes, o apóstolo, o religioso, o sabe-tudo, já havia praticado de forma covarde, perversa, a traição contra Jesus. E após isso, não menos covardemente, ele se enforcou, porque se fosse de fato um nascido de novo, ele tenha corrido para os pés de Jesus, se prostrado e dito: Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa. É bem verdade que já estava escrito a perdição de Judas Iscariotes. Mas eu quero lembrar que ele era tido como um apóstolo. E quantos Judas Iscariotes estão aí dentro da igreja? Então que nós lembremos e reflitamos muito bem quanto a isso. Quanto a isso. Segunda verdade. A segunda verdade é que uma vez que somos salvos, portanto, nascidos de novo, configura-se aqui isso numa grande mudança. O versículo 3 ao 5 diz: Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus.
Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Então aqui Jesus falou quanto à necessidade de nascer de novo como uma condição, como eu sempre falo aqui, aquele termo em latim, sine qua non. Essa é uma condição sine qua non para que um indivíduo venha ser salvo e possa então ver o reino de Deus. Ou seja, sem essa condição do novo nascimento, não há como. Ou nasce de novo, ou não ver o reino de Deus. Ou nasce de novo, ou não é salvo. E Jesus, para deixar isso ainda mais claro, então nosso Senhor disse a mesma verdade a Nicodemos, só que ele diz agora com outras palavras. Ele fala, eu lhe digo, o versículo 5. Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. E nosso Senhor quis aqui dizer, nessa forma figurada, que o desejo do Senhor era que Nicodemos entendesse que ninguém pode tornar-se seu discípulo, a menos que o ser interior de uma pessoa seja completamente e inteiramente purificado e renovado pelo Espírito Santo de Deus. Assim como o homem exterior é lavado pela água. Portanto, Jesus aqui é como ele dissesse, Nicodemos, é o seguinte, quem não nascer da água, ou seja, quem não nascer, Nicodemos, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque as pessoas, às vezes, tem muitos que confundem esse nascer da água com batismo. E batismo, segundo a Bíblia Sagrada, não salva ninguém. O que salva é a fé, é o crer. É necessário um nascimento espiritual se quisermos entrar no reino de Deus. E esse nascimento espiritual é tão somente produzido pelo Espírito Santo de Deus, quando uma pessoa, então, crê verdadeiramente em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas precisamos ter ciência, e convicta ciência, que a mudança que o Senhor afirma ser necessária para a salvação não é algo superficial. Não é uma coisa pouca. Não é uma mudançazinha. Não é uma mudança volúvel, que hora é, outra hora não é. Que hora parece, outra hora não parece. Não é uma mudança que acontece de forma insensata. Não é uma simples mudança, não é uma simples melhoria. Não trata de transformação moral ou mudanças de comportamentos. Faz parte. Mas essa mudança ela vai muito mais além. Pois é uma mudança profunda, uma mudança de coração e de alma. É uma mudança extrema de vontade e de caráter, é uma mudança de mente, de pensamento. Trata aqui de uma ressurreição espiritual. E sabe por que uma ressurreição espiritual? Porque antes do novo nascimento, todo indivíduo, qualquer um que seja ele,
ele está morto espiritualmente. E é por isso que Jesus fala sobre ser uma nova criação. Significa passar da morte para a vida. É um surgimento de uma nova criatura. E criatura essa, que agora com uma nova natureza, que agora tende uma vida com essa nova natureza, ele tende agora a viver uma vida com hábitos diferentes. Ele não é mais o mesmo. Ele agora tem interesses diferentes. Ele interessava antes pelo mundo, mas agora o mundo já não lhe interessa. Ele tem agora desejos diferentes. O desejo dele agora é como Jesus quando disse, o meu alimento, a minha fome é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. O novo nascido é assim. Ele tem um discernimento agora diferente. Ele tem agora pensamentos diferentes. Ele tem, inclusive, esperanças diferentes. E ele tem agora temores diferentes. Assim, meus irmãos, todas essas coisas são resultado implicado nessa declaração que nosso Senhor Jesus Cristo fez quanto à necessidade que todos nós temos, todos nós, sem diferença, temos. É necessário nascer de novo. Que de outra forma não muda nada. Às vezes a gente fica pensando que a gente pode mudar as pessoas, nós não podemos. Se eu fizer isso, vai mudar. Se eu fizer aquilo, vai mudar. Se eu der uma tarefa tal, vai mudar. Se eu der uma tarefa aquele, vai mudar. Não, não muda. No trabalho nosso, trabalho secular nosso, me diga uma coisa, o nosso patrão, ele vai dar uma tarefa para um seu empregado, sabendo que ele não vai executá-la porque ele não tem a executado, porque ele se mostra irresponsável, porque ele se mostra descompromissado, vai. Se ele insistir, não, eu vou dar aquela tarefa, porque quem sabe ele aprende. Ele só vai sofrer prejuízo. E se insistir é mais prejuízo. Ele pode até continuar fazendo assim, mas não vai. Porque não é o que nós fazemos, é o que o Espírito Santo de Deus faz na vida de um novo nascido. Queridos, devido à nossa completa natureza caída e corrompida, que todos nós temos como nascidos, e nascidos naturalmente, nascidos desde bebezinho, devido a essa natureza caída,
Para que venhamos fazer parte do reino de Deus e sejamos salvos, se faz necessário exatamente esta mudança interior. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Agora, é uma mudança interior que depois se mostra exteriormente. Se muda aqui dentro, mostra do lado de fora. Romanos capítulo 8, versículo 7. O apóstolo Paulo, ele diz assim: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Então, nossa natureza é inteiramente caída. Nós viemos a este mundo sem fé. Quando viemos a esse mundo, viemos sem amor e sem qualquer temor a Deus. Não há em nós qualquer tendência própria e natural de nos submeter e servir a Deus. E sabe por quê? Porque somos, por natureza, completamente rebeldes, sem desejo algum de fazer a vontade de Deus e de obedecê-lo. Se fosse por nossa própria vontade, jamais e em tempo algum nós nos voltaríamos para Deus. Nós não queríamos saber de Deus, por nossa própria vontade. Esqueça. A expressão novo nascimento é a figura mais adequada para descrever a mudança que todos nós precisamos. E precisamos a fim de sermos verdadeiros cristãos. Verdadeiros cristãos. Portanto, nunca venhamos deixar de lembrarmos que absolutamente nada podemos fazer a nós mesmos quanto a essa mudança. Assim como não somos autor das nossas próprias vidas, muito menos ainda podemos dar vida à nossa própria alma. Assim como uma pessoa morta não pode dar vida a si mesmo, uma pessoa natural não pode tornar-se espiritual por suas próprias forças. É o que o legalismo faz muito. Muda assim, muda o jeito de falar, muda o cabelo, muda dessa forma, vem assim, vem assado, dá a paz do Senhor agora. Pronto, agora você agora é crente. Você agora nasceu de novo. Assim como uma pessoa morta não pode dar vida a si mesmo, uma pessoa natural, ou seja, que não é espiritual, pode tornar-se então espiritual. E por si só. O homem pode realizar muitas coisas, de fato, mas não pode dar vida a si mesmo e nem a outros. Não há, portanto, queridos, chance alguma, sem a grande mudança resultado do novo nascimento, para entrarmos no céu. Chance alguma. E quanto a esse assunto, Jesus não somente foi claro, mas Jesus foi aqui, objetivo. Quando Jesus disse: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Versículo 3.
E Jesus então ele reafirma no versículo 5: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. O céu pode ser alcançado sem dinheiro. Está lá o profeta Isaías quando diz: venham a mim, comam, sem custo, sem dinheiro. De fato, o céu pode ser alcançado sem dinheiro, e é. O céu pode ser alcançado sem posição. E o céu pode ser alcançado sem conhecimento humano. Pode ser o mais analfabeto dos analfabetos. Mas fica absolutamente claro que sem um novo nascimento, ninguém entrará no céu, ninguém verá o reino de Deus, ninguém será salvo. Terceira e última verdade. A terceira verdade é que a maravilhosa forma como Jesus usou e comparou a forma como ele usou e comparou para explicar esse novo nascimento. Como ele ocorre. O versículo 6 ao 8. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Jesus aqui verificou que Nicodemos, ele ficou abismadamente admirado e perplexo pelo que ele havia ouvido de Nosso Senhor. E assim Jesus partiu para mais um esclarecimento, a fim de acabar com a confusão em sua mente. E então Jesus fez isso utilizando-se da ilustração sobre o vento. E de fato, quão maravilhosa e bela foi essa ilustração sobre a poderosa obra sobrenatural do Espírito Santo quanto a esse novo nascimento. Afinal, muitas são as coisas misteriosas e inexplicáveis que existem sobre o vento. Como diz o texto, o vento sopra onde quer, do jeito que quer. A gente ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem e nem para onde ele vai. E assim disse nosso Senhor Jesus Cristo: quanto ao vento, não podemos vê-lo, e tampouco podemos pegá-lo em nossas mãos. Quando o vento sopra, não temos como afirmar de onde ele partiu em sua origem. Assim como não temos como definir onde ele vai soprar, e mesmo até onde ele vai abranger e atingir. Contudo, queridos, apesar de tudo isso, a sua presença, a sua existência, a presença e a existência do vento é inegável. É irrefutável. É algo que é indiscutível.
E então o mesmo acontece quanto à obra realizada pelo Espírito Santo numa pessoa. E nesse caso, no acontecimento sobrenatural do novo nascimento. Em seus muitos aspectos, é para nós algo de fato misterioso isso. Assim como também a gente sabe que é algo soberano. E, portanto, para nós é incompreensível. Para nós, pobres, fracos e falíveis seres humanos. De fato, há nesse processo coisas aqui impossíveis de entender. Mas, por mais que haja mistérios em relação ao vento, podemos ainda assim notar a sua presença, seja pelo som que ele produz, seja pelos seus efeitos. Disse aqui nosso Senhor, assim como você ouve o vento. Então, queridos, quando ouvimos o barulho do vento, ao soprar, digamos, pela janela aberta em nossa casa, ou pela porta aberta, e também vemos as folhas se mexerem, balançarem, assim como vemos as nuvens, como hoje, quando eu estava meditando nessa palavra e olhava no céu, o céu estava nublado e daqui a pouco as nuvens foram empurradas pelo sopro do vento. E o céu ficou azul. E quando essas coisas acontecem, o que é que nós, via de regra, dizemos? Rapaz, hoje está ventando bastante. Você não viu o vento, mas você ouviu e viu seus efeitos. Nos meus cabelos não dá muito para notar, mas no de vocês, e principalmente das mulheres que têm um cabelo grande, com certeza. Não diferente, meus irmãos, ocorre na operação sobrenatural do Espírito Santo no novo nascimento efetuado no ser humano. Portanto, meus queridos, por mais admirável, misteriosa, incompreensível que venha a ser essa obra, e de fato ela é, o seu agir soberano, o seu agir sobrenatural, é sim completamente notório, é perceptível, é evidenciado, é visto. O seu efeito é visto. Naquele que nasceu de novo, essa ação sobrenatural do poder do Espírito Santo é visto. Quando de fato ocorre o novo nascimento, ele é algo que não pode ser escondido e ser ocultado, mas é manifestado. Vamos lá. O gadareno. Jesus encontra-se com aquele homem. Jesus chega lá e salva aquele homem. Expulsa os demônios que tem nele. Derrama sobre ele o seu poder. Nasce ali uma nova criatura, e aquela nova criatura que outrora as pessoas tinham medo, aquela nova criatura que ficava correndo dentro de covas, de sepulturas para sepulturas, se rasgando com as pedras, se ferindo, que vivia isolado, longe de todos e de tudo. Agora aquele homem olha para Jesus e muda completamente e quer seguir Jesus. E Jesus disse: você já sabe o que tem que fazer aqui.
você não vai junto comigo. E ele sai daquele lugar a 10 cidades daquela região, a toda Decápolis, para pregar o evangelho. Lá estava Levi sentado na cadeira da coletoria. Jesus passa por ele e diz: segue-me. Ele levanta-se e segue o Senhor. E aqui eu sempre faço assim, imagino mais ou menos Levi chegando lá no Império Romano e dizendo assim: pode tirar aí meu ponto, bata a minha exoneração, publique no Diário da União. Eu não quero mais fazer parte, eu não quero mais ser um coletor, eu agora quero ser um pescador de almas, eu agora quero seguir o meu Senhor e meu Salvador, aquele que num momento só disse: siga-me. Zaqueu. Já ouvia falar de Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus, não o conhecia, disse: mas eu quero conhecê-lo pessoalmente, eu quero vê-lo. E sabia que Jesus ia passar naquele momento, e ele então sobe naquela árvore, porque era baixo, de baixa estatura, e não conseguia enxergar Jesus em meio àquela multidão, os rostos muito parecidos, e Zaqueu não conseguia identificar, mas Jesus de baixo o identificou. Desce daí, Zaqueu. Eu hoje dormirei na tua casa. E hoje, a partir de hoje, farei parte da sua vida. Imediatamente houve resposta naquela vida. Senhor, eu me arrependo de tudo. Senhor, eu devolverei 4 vezes mais a quem eu defraudei. Muda, não fica a mesma coisa, muda. O apóstolo Paulo, seguindo no caminho para Damasco, a fim de matar e prender cristãos, a glória do Senhor na pessoa de Jesus parece aos seus olhos. E naquele mesmo instante, aquele que queria que Jesus tivesse morrido, aquele que queria perseguir os cristãos, ele olha para Jesus e o chama de Senhor. Aqui estou. E passa a ser um dos maiores pregadores, plantadores de igreja, pastores daquela época. Muda. Não conseguimos ver, não conseguimos saber como, mas uma coisa é certa: uma vez acontecendo a obra sobrenatural do novo nascimento, ela é nítida quando acontece. Há respostas. E a resposta é na vida daquele que nasceu de novo. Ele muda. Se era rebelde, agora não é mais. Se ocorrer o novo nascimento, realizado pelo Espírito Santo, sempre haverá de existir frutos do seu mover. E estes frutos vão ser visíveis naqueles que dele é nascido, que do Espírito Santo é nascido. Agora, quem não nasceu de novo, vai dizer: fulano é crente? Para ser crente como ele, eu também sou. Ah, fulano é evangélico. Ah, para ser evangélico como ele, eu também sou. Ah, eu sou até melhor que ele.
haverá de existir frutos pelo mover do Espírito Santo. Mas vamos a uma questão, e preste bem atenção nessa questão. Nós sabemos quais são as evidências do novo nascimento. Nós sabemos. Porque se você quiser saber na sua vida, e eu quero saber na minha, a palavra de Deus nos ajuda. Vamos abrir aqui 1 Coríntios, primeira carta de João, 1 de João, capítulo 5, versículo 1. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Começa logo aqui. Quem nasceu de novo, crê em Cristo. Mas aí até aqui está fácil. Porque muita gente diz, eu creio. A gente às vezes só esquece que dizer que em Tiago 2,19 diz lá que até os demônios creem também. Eles só não se submetem a quem crê. A segunda evidência, agora no capítulo 3, versículo 9 também de 1 João. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Ele pode até pecar, mas ele não vive na prática. Ele não tem alegria mais pelo pecado. Ele não tem desejo pelo pecado. Ele não ama mais o pecado, ele agora odeia o pecado, ainda que peque, por conta da sua natureza. Mas só que ele tem o Espírito Santo de Deus. Ele agora tem aquele que é maior do que a nossa natureza que milita contra nós. Aí vai ficar entre eu e você, vai ficar na nossa vida o seguinte: a quem nós estamos alimentando mais? Os desejos da nossa natureza? Ou o Espírito Santo de Deus que habita em nós? Agora, se eu vivo só alimentar a natureza carnal, aí tem muita coisa de errado na história. Terceira evidência, 1 João, agora capítulo 2, versículo 29. Porque sabemos que Ele é justo, também sabemos que todo o que pratica a justiça é nascido de Deus. Quem nasceu de novo, então, pratica a justiça. Quarta evidência. 1 João, capítulo 3, versículo 14. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, mas quem não ama continua morto. Então, quem nasceu de novo, ele ama os irmãos, ele não vive com intriga, com briga, causando divisão, com fofocada, afrontando. Não, ele ama o irmão. Por mais difícil que aquele irmão possa se fazer para ser amado, mas ele ama. E sabe por quê? Porque não existe pessoa mais difícil para ser amada do que eu e do que você. E assim mesmo o Senhor, que é santo, nos ama.
Quinta evidência, 1 João capítulo 5, versículo 4. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem nasce de novo vence o mundo. Quem nasce de novo não é vencido pelo mundo, não é, Elias? Não é nem vencido pelo mundo. Quem nasce de novo, não por lutar contra o mundo e vencer o mundo, ele não ama o mundo. Antes, odeia o mundo. E todas as coisas que possam lhe oferecer. Sexta e última evidência. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege, e o maligno não os toca. Quem nasceu de novo, tem como Deus a sua proteção, o seu protetor. E o Senhor, por isso, não deixa que o maligno lhe toque. Ele é seu agora. Quem nasceu de novo, ele chora nos pés do Senhor. Ele clama ao Senhor pela sua misericórdia. Ele clama ao Senhor pelo livramento de envergonhar o seu nome. E o Senhor o livra do maligno. Pela sinceridade do seu coração. Pelo choro da sua alma. Assim é todo aquele que é nascido de novo, que é nascido do Espírito. Portanto, na vida onde se pode atestar esses frutos, nessa vida houve o novo nascimento que Jesus falou. Por outro lado, quem em sua vida não tem essas evidências, este ainda está morto em seus delitos e pecados. E esse carece nascer de novo. De outra forma, não verá o reino de Deus e o seu fim será a condenação eterna, o inferno. A pergunta é: temos essas evidências em nossas vidas? Ministério de Louvor. Eu queria finalizar essa mensagem. Se já comecei com muita seriedade, porque aqui não se brinca. Aqui se fala o que é sério. Aqui não se conta piada. Aqui não é a piada. Aqui não é a sessão de comédia. Aqui é a palavra de Deus sendo ministrada, ou seja, é o próprio Deus falando a nós. E quando nós, por acaso, tomamos uma atitude de completa desrespeito a Ele, eu acho que isso não convém aqui. Você pode respeitar quem você quiser. Mas você não pode respeitar o culto do Senhor. Então eu gostaria de finalizar aqui com muita seriedade, mais do que nunca. Porque é sério o que aqui vou falar. Talvez até para algum ou outro possa não ser. Beleza. Fique na sua. Se por acaso há alguém que não leve isso a sério, eu só vou orar por sua vida.
E toda oportunidade que tiver, proclamar mais ainda o Evangelho, para ver se a ficha cai, para ver se Deus tem misericórdia e salva. Então, de forma bastante sincera e com muita seriedade, perguntemos a nós mesmos. Não é eu perguntando a Clécia, eu perguntando a mim. E Clécia a ela. E Daniel a ele. E Luiz a ele. E não a Isabel. A nós mesmos. Com seriedade. E sinceridade. Perguntemos a nós mesmos se acaso em nossas vidas nós já experimentamos da experiência sobrenatural do novo nascimento. A primeira pergunta que nós vamos fazer a nós mesmos é essa: eu já experimentei essa experiência sobrenatural do novo nascimento? E eu não estou perguntando aqui se eu ou você, nós somos batizados. Eu não estou perguntando aqui se você tem algum título dentro da igreja. Eu não estou perguntando nada disso. Eu não estou perguntando se seu pai é crente, se seu filho é crente, se sua mulher é crente, se seu marido é crente. Não. Eu estou perguntando se eu e se você, se nós passamos por essa sobrenatural experiência do novo nascimento. Nós já nascemos de novo? A pergunta é essa. A outra pergunta: a voz do Espírito Santo, se nascemos de novo, que habita em nós, ela pode ser reverberada, ou seja, ecoada, através das nossas conversas, no cotidiano de nossas vidas, aonde quer que estejamos, seja na igreja ou fora dela. A voz do Espírito Santo é ecoada através da nossa boca, através das nossas vozes. As nossas vidas evidenciam, ou seja, provam os sinais que de fato nascemos de novo. Tem sinais na vida, na minha vida, na sua vida, que prova que nós nascemos de novo. A outra pergunta: podem ser notadas em nossas vidas as marcas da presença do Espírito Santo? Porque quão bem-aventurado, porque quão feliz, quão abençoado é a pessoa que pode responder de forma positiva a estas perguntas. Como é que responde de forma positiva essas perguntas? Já experimentamos da experiência sobrenatural do novo nascimento? Sim, pela misericórdia e pela graça de Deus. Isso é responder positivamente. Já nascemos de novo? Sim, pela misericórdia e pela graça de Deus. Eu não merecia. A voz do Espírito Santo pode ser reverberada e ecoada através de nossas conversas no cotidiano de nossas vidas, aonde quer que estejamos. Sim, pela misericórdia e pela graça de Deus. As nossas vidas evidenciam os sinais que de fato nascemos de novo. Sim, somente pela misericórdia e pela graça de Deus. Podem ser notadas em nossas vidas as marcas da presença do Espírito Santo de Deus. Sim.
somente pela misericórdia, pela graça do meu Deus que me amou sem eu merecer. Quão bem-aventurados, felizes e abençoados são todos que podem responder de forma positiva a estas perguntas, dizendo sim, sim. Ontem, aqui, eu disse que eu não aguento mais dar testemunho pelos outros. Confessa a Jesus, está animado, prega, canta, faz isso, evangeliza. Deus é bom, Deus é maravilhoso, ora por cura, por tudo, por milagre, por tudo mais. E daqui a pouco diz: eu estou de saco cheio de Deus e da sua igreja. Eu quero o mundo. Eu quero a prostituição. Eu quero o adultério. Eu quero me enlamear no chiqueiro dos porcos de onde um dia eu saí. Eu quero voltar para lá. Fico dando testemunho. Fico apontando nos cultos, falando: olha, fulano, Beltrano, Cicrana. Olha, assim foi assim. Batizo, dou testemunho. Cadê as evidências? Onde estão? É comprometido, é comprometida. Daqui a pouco desaparece, não vem para a igreja, não congrega mais. Visita a igreja. Cadê as marcas do Espírito Santo que comprovam um novo nascimento? Onde estão os Mateus? Onde estão os Gadarenos? Onde estão os filhos pródigos? Não estou com raiva. Não estou irado. Até porque eu não posso fazer nada. Eu só estou triste. Triste quando li essa frase dita pelo pastor John Charles Riley. Que ele diz: virá o dia em que aqueles que não nasceram de novo, oh Deus, desejarão, Pai, tem misericórdia, desejarão nunca ter nascido. Haverá esse dia que quem não nasceu de novo desejará nunca ter nascido. Temos uma grande necessidade. Nascer de novo da água e do Espírito. Que Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda graça e tenha misericórdia de nós.
Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor nosso Deus.